Então, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Deus tocou no meu coração para falar de um assunto bem complicado, ao meu ver, né? Que infelizmente está à nossa volta, está no nosso meio hoje em dia e que até mesmo eu às vezes acabo praticando. Hoje eu vou falar sobre religiosidade, o porquê que nós temos que ficar longe desse termo. Então, buscando a Cristo e afastando-se da religiosidade, é sobre isso que eu vou falar hoje. Então vamos baixar nossas cabeças e vamos estar orando, pedindo a Deus para que Ele possa estar conosco nesse momento. Senhor Deus, eu te agradeço pelas nossas vidas, Deus. Eu também te agradeço porque Tu dispões, Senhor, de um local para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa estar conversando sobre a Tua palavra, Deus, para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais e edificando as nossas vidas, Deus. Também te agradeço porque a gente tem pessoas ao nosso redor com quem a gente pode estar tendo comunhão, Deus, e porque a gente sabe que em cada segundo o Senhor está conosco. Te peço apenas nesse momento que Tu possa dar discernimento para a gente entender o que Tu quer dizer, Senhor, com a Tua palavra. É isso que eu te peço nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, hoje eu vou falar sobre religiosidade. Então, antes de a gente falar sobre religiosidade, a gente tem que entender o que é religiosidade. Quem é que não sabe o que é religiosidade aqui? Todo mundo sabe? Tá, eu pesquisei no dicionário, então, segundo o dicionário, religiosidade é uma tendência a algo religioso. E religioso vem de religião. Religião vem do latim religare, que significa religação com o divino. Quem não sabia disso? Sintam-se tranquilos, não tem problema em não saber. Muitas pessoas não sabiam, eu também não sabia antes de pesquisar o que significava religião. Então, ou seja, o que significa essa religare, né? Religação com o divino? É basicamente a busca do homem tentar se ligar novamente a Deus. Por que isso? Como a gente sabe no princípio, quando Deus criou Adão, e estava lá no Jardim do Éden, Adão, o homem, no caso, ele tinha livre acesso até Deus. Ele podia chegar até Deus como eu chego até vocês agora. Ele podia estar conversando com Deus, cara a cara, né? Só que por causa do pecado, do homem, do pecado de Adão, ele perdeu esse livre acesso. Porque o pecado criou uma barreira entre Deus e o homem, porque Deus não pode ver o pecado. Dessa forma, o homem começou a passar a buscar formas de se ligar a Deus novamente. E isso que a gente chama de religião. Vocês já repararam que nós aqui da Aliança, quando a gente vai falar de Jesus para alguém, a gente não apresenta uma nova religião para essa pessoa? Eu, pelo menos, eu faço isso. Eu não apresento uma nova religião. Eu não digo, eu estou te mostrando uma nova religião. A gente apresenta o verdadeiro evangelho de Cristo. Essa que é a ideia, não é? Bom, o motivo que hoje a gente não precisa mais praticar a religião é porque Deus fez algo especial por nós. E a gente vai ver isso lá em 1 Timóteo 2, 4 ou 6. O 4 começa assim: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. O que dá para a gente entender desse trecho? Eu entendo que Deus não precisa que a gente busque formas de chegar até Ele. Por que isso? Porque Ele já construiu a ponte. Ele já construiu a ponte para que a gente chegue até Ele. E essa ponte quem é? Jesus Cristo. Como a gente pode ver ali no versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Apenas Jesus pode levar nós até Deus. Então, levando o sentido da palavra, Deus não precisa que a gente pratique religião. A gente não precisa buscar formas de chegar até Deus, porque Ele já cuidou disso. A gente só precisa reconhecer e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque como a gente viu, a única ponte é Cristo, não é? É um pouco forte essa imagem porque ela representa o abismo que separa nós de Deus. E a única ponte que pode atravessar esse abismo é a cruz de Jesus Cristo. Quando a gente tenta atravessar esse abismo sem ser por Jesus, a gente cai. E é isso que a religião faz. Se tu tentar buscar a Deus através de uma religião, tu vai cair nesse abismo, porque tu não vai chegar até Deus. Como a gente viu, o versículo 5, há um só mediador entre Deus e os homens. Então, a religiosidade está ligada a isso, e o homem acredita que precisa buscar a Deus de outras formas, porque parece que Cristo não é o suficiente. É realmente isso que vem na minha mente. E a Bíblia, para vocês terem uma ideia, para vocês não pensar que é só agora que isso está acontecendo, mostra que ainda na época dos apóstolos, dos discípulos, as pessoas elas não acreditavam que Jesus era Deus.
Então elas desacreditavam a divindade de Cristo, ainda naquela época. Existe uma frase que roda por aí, que até mesmo eu já defendi bastante essa frase. Eu já usei, inclusive quando eu fiz um estudo parecido sobre religiosidade nos jovens muito tempo atrás, eu usei essa frase, que é Deus odeia a religião. Só que Deus odeia a religião mesmo? O que vocês acham? O motivo que eu utilizava essa frase é que eu defendia que pelo fato dos religiosos terem crucificado Jesus, Deus odiava religião. Só que hoje eu preferi modificar essa frase para Deus entristece-se com os religiosos. Por que essa mudança? Primeiro porque eu acho que falar que Deus odeia alguma coisa é um pouco forte, né? Para nós falarmos, né? Eu chegar e acusar Deus e dizer, Deus, tu odeia alguma coisa. Eu acho que é um pouco forte. Então eu acredito que Deus fica triste. Principalmente quando a gente peca porque nós decepcionamos Ele como filhos. Vamos utilizar um exemplo aqui. Eu sei que tem aqui bastante pais, né? Quando vocês falam para o filho de vocês, não faça isso, e ele te desobedece, vai lá e faz. Tu fica triste, fica chateado com o teu filho, não fica? É assim que eu penso que Deus fica com a gente, quando a gente peca. E a parte de religião é por causa que eu acho que Deus não fica triste com a religião, ele fica triste com as pessoas, com os religiosos, com as atitudes dessas pessoas. Porque, querendo ou não, buscar a forma de chegar até Deus sem ser por Cristo é como ignorar o sacrifício que Jesus fez na cruz. A gente está literalmente ignorando o que Deus fez por nós. Se tu tentar buscar a Deus de outras formas que não seja através de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que ele fica triste com isso, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele deu o Filho dele por amor a nós. É de ficar triste mesmo, né, se tu ignorar isso. Eu imagino que Deus fica muito triste. Então, como eu disse, a religião não nos leva até Deus, pois Deus já veio até nós. A gente só precisa aceitar, e Cristo, ele habita dentro dos nossos corações, de cada um de nós. Ele não habita em igrejas, ele não habita em templos, ele não habita em santuários. Ele está aqui dentro de cada um de nós. Não é difícil entender isso, né? É tranquilo de entender, né? Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Todos nós, juntos. E a religiosidade, ela cega a gente quanto a isso. Ela faz a gente acreditar que se a gente quiser falar com Deus, a gente precisa ir até o templo, sei lá, ir até a igreja e falar com Deus lá, porque é lá que Deus está. Só que não é lá que Deus está. Deus está conosco. Jesus já veio. A velha aliança, que está no Velho Testamento, da Bíblia, ela já passou. Jesus já está aqui conosco com a nova aliança. Ele está onde a gente estiver. E como a gente vive a nova aliança, Cristo está aqui conosco. Então por isso que a gente se reúne aqui na aliança em grupos células, por isso que a gente faz discipulado 2 a 2, porque Deus está ali conosco naquele momento. A gente não precisa estar aqui no grande grupo para ver Deus. Ele está nas nossas vidas, no dia a dia, no nosso respirar. Também tem um assunto que o Michel teve falando outro dia aqui, que era realmente sobre a aliança, né? Mas eu achei interessante utilizar aqui também. Por que a gente não chama aliança de igreja? Por que a gente não tem placa, né? Porque essa sala comercial que a gente está aqui não é o lugar que Deus habita. Essa sala comercial aqui não tem nada de especial. Se a gente pegar hoje e sair dessa sala e ir para uma outra sala, Deus vai estar lá conosco igual. Se todo mundo sair daqui agora e for na casa de alguém, Deus vai estar lá também. Aqui não é o lugar que Deus está. Não é, como eu disse antes, não é em santuários que Deus habita, não é em igrejas, não é em templos. Se a gente afirmar isso, a gente estaria sendo religiosos. E igreja é movimento e não monumento. Essa frase do Robert Ley, ele disse na Bienal, na última Bienal, 2 anos atrás. A gente está próximo da próxima Bienal, que a gente pode ver aqui. Vai ser dia 27 e 28 de outubro. E eu ainda lembro dessa frase que ele disse. Essa frase me marcou bastante, porque igreja é movimento e não monumento. Ela quer dizer que ela engloba também nós estarmos nos mexendo. Nós precisamos sair das cadeiras e fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar parados aqui esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que fazer algo para ajudar. Quantos de nós aqui praticam? Não olhem. Quantos de nós aqui praticam o que está escrito naquele cartaz lá atrás? Quem sabe de cor o que está escrito naquele cartaz lá atrás? Exatamente. Conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. E quem pratica? Quantos de nós praticam isso? Não precisa responder, só para pensar. Então, é realmente isso que a gente tem que fazer. A igreja é um movimento. Nós precisamos estar nos movimentando, nós precisamos estar nos mexendo. Ficar parado aqui não vai fazer as pessoas conhecerem a Cristo. A gente precisa estar fazendo a nossa parte.
Então, continuando, como eu estava falando antes, Deus pode ser encontrado nos nossos corações, correto? Até aí todo mundo entendeu, né? Cristo está conosco, está à nossa volta, Ele não está em templos, Ele está onde nós estivermos, Ele está dentro da gente, tá? E tem um momento que a gente pode encontrar a Cristo, que a gente pode estar junto com Deus, que é um momento especial, que é o nosso quarto de escuta. Quem aqui não sabe o que é quarto de escuta? Pode levantar a mão, não tem problema. Temos 2, 3 pessoas. Tá, eu vou explicar o que é quarto de escuta então. O quarto de escuta é um momento que tu vai ter especial com Deus. É um momento que tu tem que ter diário, né? 1 Tessalonicenses 5,17 diz que a gente tem que orar continuamente, correto? Todo mundo conhece esse versículo? Não? Mas pode verificar que eu não estou mentindo. Pode olhar nas suas Bíblias. Hoje eu não vou ficar passando o versículo aqui na frente. Porque o primeiro sintoma de religioso é não levar a Bíblia nem pro domingo. Começa aí. Então, a Bíblia está cheia de versículos que diz: orem continuamente, orem sempre, estejam orando, né, estejam buscando a Deus. E o quarto de escuta nada mais, nada menos é do que um momento que tu vai estar em sintonia com Deus. É um momento que tu vai tirar para Deus, que tu vai estar orando, tu vai estar escutando a Deus. Tu vai parar alguns minutos do teu dia, tu vai parar algumas horas do teu dia, indiferente quanto tempo for. Vai depender de cada pessoa, quanto tempo tu quer investir nisso. Tu pode investir 15 minutos, tu pode investir 1 hora, tu pode investir 2. Para Deus, aquilo que tu fizer de coração é o suficiente para Ele. É o momento que tu vai parar, tu vai se fechar num quarto, tu vai orar, tu vai estar escutando a voz dEle, tu vai ler a palavra, tu vai meditar, e tu vai ter uma vida de intimidade com Deus. E como eu disse, orem continuamente. Tu tem que estar em sintonia com Deus o dia todo, claro. Tu tem que estar orando todo o dia inteiro. Mas tem que ter esse momento especial. Tem que ter. No começo do ano, eu estava meio preocupado com a religiosidade tomando a minha vida. Então, eu comecei a praticar esse quarto de escuta. Porque eu já sabia, não era do começo desse ano. Já sabia que existia isso. Mas eu nunca comecei a praticar porque sempre ocorria algum imprevisto. E era sempre o tempo. A maior barreira para mim sempre foi o tempo. Né? Só que eu aprendi uma coisa, que o tempo quem faz somos nós. Nós fazemos o nosso tempo. Então eu encontrei o horário depois do meio-dia, depois do almoço, um tempo que eu ia tirar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, dependendo do dia, para estar orando, para estar sozinho, orando, lendo a Bíblia e meditando na palavra, para ter crescimento. E isso tem sido muito bom para mim. Eu acredito que para vocês também pode ser. Porque só assim tu vai conseguir ter uma vida de intimidade com Deus. É esse quarto de escuta que ajuda a gente bastante. É importante a gente ter um momento a sós com Deus para poder escutar o que Ele quer dizer para a gente. Vamos ver o que João 3,3 fala para a gente. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que quer dizer isso aqui para a gente? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é ver o reino de Deus? É viver em sintonia com Deus, com o Espírito Santo, está vivendo em harmonia. E se não nascer de novo, o que significa nascer de novo? Significa que ser cristão, ser um seguidor de Cristo, ser um servo de Cristo, como tu quiser chamar, requer renúncia. Nós precisamos renunciar à nossa vida que a gente vem levando para poder servir 100% a Cristo. É isso que significa esse versículo. Então quer dizer que a gente tem que abandonar a nossa velha vida, a gente precisa nascer de novo para uma nova vida, em que a gente tem que deixar Cristo ser a nossa cabeça. Será que a gente está esquecendo disso? Está esquecendo que Cristo tem que ser a nossa cabeça? Será que é isso? Porque nascer de novo não é simplesmente a gente aceitar Cristo, aceitar Ele como nosso Salvador, nos batizarmos e pronto. Não é isso. Não é simplesmente isso. Requer mais. Requer que a gente tenha realmente uma entrega da nossa vida. Que a gente mude a nossa vida. A gente mude quem que está guiando a nossa vida. Se somos nós ou se vai ser Deus a partir de agora. Para quem tu tens entregado a tua vida? Para as tuas vontades, os teus desejos, tens entregado a tua vida para Deus? Essa é uma pergunta que tu tens que fazer para ti mesmo. Porque ser religioso é fácil, porque a gente só precisa seguir um conjuntinho de regras. A gente só precisa fazer algumas coisinhas e outras e pronto. Não existe espiritualidade aí, não existe o Espírito Santo habitando dentro da gente. Só que seguir a Cristo de verdade requer renúncia. Estão entendendo a diferença da religiosidade e do cristianismo, de seguir a Cristo, Jesus Cristo e nada mais? Tem uma música que diz, seguir a Cristo e nada mais. Quando a gente canta essa música, será que a gente está pensando no que a gente está falando? Então, não é simples, eu sei, tomar essa decisão, fazer essa escolha. Porque a gente vive aqui numa zona de conforto, a nossa vida. A gente está
A gente vive fazendo as nossas coisinhas e a gente tá tudo certinho. A gente não quer que ninguém incomode. Só que a gente precisa renunciar a essa vida para poder seguir uma vida com Cristo. E é aí que fica difícil. Porque, querendo ou não, o caminho de Cristo, ele não é reto, sem obstáculos, né? Não é 100 metros rasos. É um caminho tortuoso, cheio de pedras, estreito, e a porta no fim também é estreita. Se a gente quiser tentar seguir esse caminho sozinhos, a gente vai sair do caminho, que é o que acontece. A gente vai acabar pegando o primeiro desvio que tiver. Vou pegar esse desvio porque por aqui tá mais fácil, tá muito difícil esse caminho. Por isso que a gente precisa de Cristo. A gente precisa de Cristo, a gente precisa de uma pessoa ao nosso lado, que aí entra o discipulado, que eu comentei antes. O discipulado é extremamente importante para a vida do cristão. O cristão que tenta andar sozinho na caminhada com Cristo pode até conseguir. Se ele tiver muita fé, se ele estiver junto com Deus, pode até conseguir. Mas vai ser mais fácil para ti se tu tiver alguém ao teu lado. Alguém ao teu lado que vai estar te apoiando, alguém ao teu lado que tu vai estar prestando contas, que tu vai estar contando teus pecados, alguém ao teu lado que vai estar orando por ti. Alguém ao teu lado que vai simplesmente escutar o que tu quiser falar. Alguém ao teu lado que vai interceder por ti em Deus. E como eu disse, com Jesus é mais fácil. Precisa ter intimidade além de uma pessoa ao teu lado, precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa estar praticando então várias coisas, quarto de escuta, tendo discipulado, frequentando as reuniões para que a gente possa ser edificado com a palavra, mas lembrando que a gente não adianta a gente vir aqui só absorver e não fazer nada. A gente precisa fazer a nossa parte também. Então o que a gente pode fazer para que a gente não seja religioso? O que a gente pode... a gente tem que buscar para a gente não seguir uma religião. E só Cristo. Eu elaborei 3 passos para a gente mudar a nossa forma de pensar. Para a gente começar a buscar Cristo sem religiosidade. Para que a gente busque realmente a Cristo para chegar a Deus e que Ele seja a nossa única ponte até Deus. O primeiro é reconhecer. Como assim reconhecer? A religião, ela defende um conjunto de regras, como eu disse antes, que elas têm que ser seguidas para que a gente possa chegar até Deus. Então, basicamente, a religião diz assim: tu faz isso para te conseguir isso. Tu faz aquilo para te conseguir aquilo. Só que a caminhada com Cristo não é isso. Cristo ele não te diz faça isso para conseguir aquilo. Tu simplesmente tem que optar por deixar Deus tomar tuas decisões. Porque, como eu disse, as leis do Antigo Testamento, a velha aliança já era. Não quer dizer que a gente não tem que praticar os 10 mandamentos, por exemplo. Não quer dizer. Se vocês derem uma lida em Romanos, para quem não tem o hábito de ler a Bíblia, eu já deixo um desafio, começa a ler a Bíblia a partir de amanhã. Começa a ler Romanos para vocês verem. Vocês vão ver que lá em Romanos, Paulo está dizendo que as leis do Antigo Testamento não valem mais. Que a gente tem que viver pela fé, a gente tem que viver pela graça de Cristo. A gente tem que viver simplesmente por isso. Só que ele diz assim, em momento algum, ele pergunta, então quer dizer que eu não preciso mais seguir a lei? Eu posso fazer o contrário? Ele diz de maneira nenhuma. Não é isso que eu quis dizer. No momento que tu tem uma intimidade com Cristo, tu vai acabar seguindo as leis. Só que é ali que está o segredo. Tu não tem que seguir as leis esperando fazer o correto. Tu tem que seguir a Cristo e o resto vai ser adicionado. Então, seguir a Deus é algo maravilhosamente maior do que uma religião. A gente desenvolveu uma intimidade com o Pai através da leitura da palavra, da oração, da aplicação, do compartilhamento do que a gente aprende. Assim como eu estou fazendo com vocês, eu estou compartilhando aquilo que Deus tem falado para mim. Vocês podem fazer isso para a pessoa que está ao teu lado, tu pode fazer isso para a pessoa que trabalha contigo, tu pode fazer isso para o teu colega de faculdade, porque Deus colocou Cristo entre nós, além de nos salvar, Ele colocou para dar um exemplo para a gente. Então vamos ver o que Paulo quer dizer quando a gente tem que reconhecer. Alguém poderia ler para mim? 1 Coríntios 11:1. Paulo está querendo dizer que a gente tem que ser imitador de Cristo. Ele diz para tornar-se imitador dele. Não querendo entrar muito nos detalhes do versículo, mas basicamente a gente tem que ser aquilo que Cristo foi, aquilo que Cristo é. A gente tem que seguir o exemplo dele. Tentar ter uma vida de servidão a Deus. Nós temos então, para conseguir isso, nós temos primeiramente reconhecer que a gente não está levando uma vida digna de um seguidor de Cristo, de um seguidor de Jesus, e que a gente quer mudar. O primeiro passo é esse. Isso eu não estou falando de abismo ligado, por exemplo. Eu não estou falando de aceitar Cristo. Aqui eu estou falando de ação. Aqui eu estou falando de vida. E o melhor disso é que como a gente tem que ser imitador de Cristo, Ele é o nosso termômetro. E a gente só vai conseguir saber como é Cristo pra gente se a gente ler a palavra, que vem o segundo passo, que é buscar. Buscar conhecimento nas Escrituras, sabedoria e intimidade na oração.
A gente tem que buscar uma vida de oração com o propósito de adquirir mais intimidade com Deus. Se a gente conseguir isso, a gente vai conseguir ter uma vida de servidão a Deus. Se a gente tiver intimidade com Deus, a gente vai conseguir essas coisas. Porque a intimidade com Deus é a chave. Ela é a chave para que a gente esteja totalmente longe da religiosidade. Então nós temos que começar a buscar sempre, todos os dias. Então eu vou ler para a gente aqui 2 Timóteo 3, a segunda parte do 15 até o 17. Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso que a gente está lendo é a palavra de Deus. E ele está dizendo que tudo que está nessa palavra, tudo que está dentro da Bíblia, é a palavra dele, é útil para o nosso ensino. Ela é útil para a nossa edificação. E ela é capaz de tornar a gente sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo. Então, a gente tem que estar buscando. A gente tem que estar lendo para saber o que a gente pode fazer e o que a gente não pode. A gente tem que estar lendo para saber como Jesus é, como Jesus quer que a gente seja, como que a gente pode se tornar mais parecido com Deus. E a terceira é aplicar. Porque de nada adianta a gente estar buscando, a gente estar tendo intimidade com Deus se a gente não aplicar aquilo que a gente aprende. Nós temos que buscar ser exemplos aqui. Nós temos que buscar, como dizem os versículos, nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Não adianta a gente simplesmente vir aqui, escutar a mensagem e amanhã não aplicar nada do que a gente aprendeu. A gente tem que estar aplicando. Por isso a gente tem que deixar o Espírito Santo habitar o nosso coração, para que a gente possa desenvolver os frutos do Espírito Santo. Se tu não conhece os frutos do Espírito Santo, procura em Gálatas 5. Lá tu vai encontrar todos os frutos que o Espírito Santo pode adicionar na tua vida. E isso tu só vai conseguir desenvolver em uma caminhada de intimidade com Deus. A gente não tem que ser apenas mais um aqui. A gente tem que fazer a diferença. Nós não temos que ser alguém que só busca a Deus no final de semana ou no grupo célula. A gente tem que ser alguém que está demonstrando a glória de Cristo nas nossas vidas. Toda a graça que Ele tem para dar. Nós não temos que ser alguém que não quer saber também como é que anda a família de Cristo, que somos nós aqui. Nós temos que ser alguém que se preocupa, que não vem aqui simplesmente para, que nem eu sempre toco, porque eu já fui assim bastante vezes, que vem aqui só para esquentar a cadeira. A gente precisa fazer a diferença. Quando eu digo que a gente pode ser usado por Cristo, eu não quero dizer que a gente precisa fazer alguma coisa, que a gente tem que, sair evangelizando todo mundo. Uma simples ligação para alguém tentando trabalhar na vida dela, tu já faz a diferença. Tu já está sendo usado por Deus. Tu não estás mais parado, esperando só receber. Tu está fazendo a diferença. É essa a diferença que eu quero dizer da gente ficar parado e da gente agir. Agir é só ficar parado, é só ficar aqui só recebendo. Tu querer ajudar alguém, de qualquer forma que seja. Tu não precisa ter conhecimento teológico, tu não precisa ser um grande exemplo. Só de tu querer ajudar uma pessoa, tu já está fazendo a diferença. Só de tu querer orar por uma pessoa, tu já está fazendo a diferença. Não é tão complicado assim como parece. Então a gente precisa praticar o amor de Deus. Peça a Deus, ora para Ele, peça os dons que tu tem, que tu pode usar na obra dele. Quando for possível a gente perceber a glória de Deus nas nossas vidas, aí nós vamos estar no caminho de Deus. Quando for possível perceber que a gente está realmente trabalhando na obra, a gente vai poder dizer que a gente é realmente servo. Que a gente não é simplesmente alguém que aceitou a Cristo e agora vou deixar a vida me levar, né? Então, só para finalizar, esses dois últimos que a gente viu, buscar e aplicar, são itens que a gente tem que estar trabalhando diariamente nas nossas vidas. Reconhecer, a gente vai ter que reconhecer de vez em quando. Como eu disse, de vez em quando eu acabo caindo na religiosidade também. Eu acabo perdendo meu foco e eu acabo sendo religioso também. Que eu venho aqui e não quero saber de mais nada. Eu acabo também. Nós somos humanos, nós somos falhos. Mas isso não é desculpa para a gente também deixar tudo isso de lado. E bom, eu sou falho, então eu não consigo fazer. Não, nós somos capazes. Deus nos fez capazes de fazer essas coisas. Senão Ele não ia pedir para a gente fazer. Então, como eu estava dizendo, esses dois últimos, buscar e aplicar, tem que ser diariamente na nossa vida. E eles se resumem em quatro passos, que é um círculo, basicamente. Que é ler a palavra de Deus, orar,
oração, uma vida de oração, uma vida de aplicação daquilo que a gente aprende e o compartilhar. Os dois últimos são extremamente importantes, porque eles completam os dois primeiros. A gente precisa estar aplicando e compartilhando, porque é no compartilhar e na aplicação que a gente vai demonstrar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. É que as pessoas vão ver que isso é realmente bom. Elas vão ver, eu também quero isso para mim. Eu também quero ter essa vida que tu tem, uma vida com Deus. Eu também quero seguir a esse Deus. Então a gente precisa estar lendo e meditando a palavra de Deus. Não é simplesmente tu ler, tu tem que meditar, tu tem que entender, saber o que Deus quer dizer para ti com isso. Oração, extremamente importante, tu tá se ligando a Deus. Deus te deu Jesus Cristo para que tu chegasse até Ele, tu conversasse com Ele. E a oração, tu pode utilizar aquilo que Jesus fez na cruz. Tu pode conversar com Deus livremente através de Cristo. E aplique e compartilhe tudo que tu vê sendo trabalhado na tua vida. Não não esqueça dessas palavras. Guarde isso para ti. Guarde essas palavras porque elas vão seguir a vida de vocês para toda a vida. Então eu deixo um desafio para vocês hoje, que é: busquem a Deus, busquem fazer um quarto de escuta. Comecem devagar, diariamente. Leiam um capítulo por dia da Bíblia. Um capítulo. Podem começar com Romanos. Leiam um capítulo por dia. É o suficiente. E orem. Gastem 15 minutos do dia de vocês. Façam as contas, 15 minutos por dia durante uma semana e vejam quanto tempo dá. Aí vocês vão ver quantas horas por semana vocês estão gastando durante a semana com Deus. Busquem também estar tendo uma vida com Deus no dia a dia. Orando, entregando as coisas de vocês para Deus. Mas tenham esse quarto de escuta. Leiam a Bíblia, orem nesse quarto de escuta. Esse é um dos desafios. E o segundo desafio, se tu não tem um discipulador, busca um discipulador. Tenha uma pessoa para estar andando ao teu lado, para estar andando contigo, para que tu possa ter um apoio. E para quem é casado, o cônjuge não vai ser teu discipulador. Tu precisa ter outra pessoa. Tenha uma pessoa para estar junto contigo caminhando, para que ela possa orar por ti, para que no momento que tu estiver lendo, a Bíblia, se tu tiver alguma dúvida, tu possa conversar com ela sobre isso. Tenha uma caminhada com Deus. Busque a intimidade com Deus. Eu mesmo já fui religioso uma vez. De vez em quando, como eu disse, eu caio nisso. Não é algo novo para nós. Só que Deus tem algo muito melhor preparado para a gente, que é a vida de intimidade com Ele. Então Ele está de braços abertos esperando nós, para a gente vá de encontro a Ele. E para a gente poder ir encontro a Ele, o único caminho é Cristo. Então isso é tudo o que Ele quer. Então baixa a tua cabeça agora, fecha teus olhos. Coloca para Deus esse desafio que eu deixei para vocês agora, para que vocês possam buscar uma vida de intimidade com Deus, para que vocês tenham um relacionamento de união com a nossa família aqui dentro, com as pessoas desse grupo. Reflita nesse momento como que está a tua caminhada com Cristo. Se está mais para lá do que para cá, se tu nem lembra onde Cristo está na tua vida. Uma dica é se faz muito tempo que tu viu Deus fazer alguma coisa por ti, quer dizer que tu está bem longe de Cristo nesse momento. Então tu tem que buscar mais. Qual dos caminhos tu está trilhando nesse momento? Diga a Deus que tu quer mudar, que tu quer ter agora uma vida com Ele, que tu quer ter uma vida de servidão, que tu quer ser uma pessoa ousada, que tu quer estar ao lado dele, que tu quer ter intimidade com Ele. Aproveita esse tempo, peça a Ele quais são os seus dons para que tu possa trabalhar na obra do Evangelho. Peça força, peça sabedoria. Diga para Ele que tu quer estar ao lado dele, que tu quer que Ele seja parte da tua vida. Tu quer que as pessoas possam realmente notar que tu é o sal da terra e a luz do mundo. Porque é isso que Ele pede para que a gente seja a diferença aqui nesse mundo, o diferencial. Coloca isso para Deus. E não te preocupe se até o momento tu desconhecia disso, não há problemas com isso. Como eu disse, a religião cega a gente acaba não percebendo o que a gente comete. E Deus deu o Filho dele para pagar os nossos pecados, então a gente é perdoado por isso. Basta a gente tomar uma decisão e realmente seguir tendo intimidade com Ele.
leve como desafio aquilo que a gente propôs hoje, para que nós todos possamos nos ajudar, para que nós todos possamos crescer, amadurecer, estar mais próximo de Deus, e que nós possamos realmente estar atingindo outras pessoas e falando para elas que esse Deus maravilhoso é um Deus para todos. É um Deus que morreu pelo pecado de todas as pessoas. Senhor Deus, eu te agradeço pelas nossas vidas, Deus. Eu te agradeço porque em algum momento da minha vida Tu abriu meus olhos e Tu me mostrou, Senhor, que a religiosidade, Senhor, pode me afastar de Ti. Assim como o pecado, Deus, a religiosidade é algo que acaba fazendo com que Tu te entristeça, Senhor. E eu te agradeço porque um dia Tu me mostrou, Senhor, e Tu me demonstrou que eu posso mudar, Senhor, isso. Que eu tenho forças para seguir, Senhor, essa caminhada, que eu tenho forças para estar ao Teu lado, que eu tenho força, Senhor, contigo. E que Tu, Senhor, é o único caminho que eu devo seguir, Senhor. E obrigado também, Senhor, que cada caída, Senhor, cada vez que eu acabo voltando para essa religiosidade, Senhor, cada vez que eu acabo perdendo meu foco em Ti, Tu me resgata, Deus, porque o Teu Espírito Santo age em minha vida, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. E obrigado também porque hoje eu posso estar compartilhando isso, está demonstrando que Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és misericordioso e o Teu amor, Senhor, transcende qualquer coisa que a gente possa imaginar. E que essas pessoas que estão aqui, Senhor, colocando para Ti, Senhor, abrindo os corações delas, que elas também possam ser abençoadas com isso, Deus. Também possa agir na vida delas, que elas também possam ver a Tua mão, Senhor, pairando sobre elas e sentir a segurança que Tu estás ao lado delas, Deus. Que elas possam realmente ver que uma vida contigo, Deus, apesar de o início ser difícil, Senhor, tomar essa decisão, é algo maravilhoso, Deus, porque nós vemos o quanto estar ao Teu lado é melhor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, Senhor. É melhor do que qualquer coisa, Senhor, que o mundo, Senhor, ou a carne, Senhor, possa nos oferecer, Deus. Então eu te agradeço, Senhor, e te peço apenas que Tu cuide, Senhor, cuide da gente, cuide de nós todos, Senhor, para que a gente possa não cair mais nessa falha, Deus, que a gente possa literalmente seguir aquilo que Teu Filho nos mostrou aqui na terra e ser um imitador dele, Senhor. Que a gente possa ter ações, Senhor, e atitudes de um verdadeiro servo, Senhor. De alguém que, segundo a Tua palavra, diz que temos que servir, Senhor. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que Tu possa nos dar força para que a gente continue essa caminhada dia a dia junto ao Teu Filho, Senhor, e sendo orientado pelo Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.